Olá, olá galera! Começaremos agora mais uma aula de xadrez e agora a gente vai falar sobre estratégia dentro do jogo. Quando a gente começa a jogar xadrez, a gente já sabe mover todas as peças, a gente passa a um nível mais avançado. Esse nível mais avançado vai ensinando a gente ao quê? A gente começa a perceber padrões dentro do jogo. O que é isso? São coisas que se repetem, coisas que sempre que você faz, você percebe que acaba dando mais certo do que outras situações dentro do jogo. O jogo de xadrez ele já foi estudado por centenas de anos por pessoas que se dedicaram muito. E essas pessoas elas perceberam que algumas coisas costumavam dar certo mais do que as outras. E para isso foram criados alguns princípios. Um princípio de um jogo de xadrez é algo que é como se fosse um conselho. Ele é um conselho para você seguir aquilo durante o seu jogo. Beleza? Por exemplo, quando eu vou falar de rock, eu sempre gosto de falar que o rock é a melhor jogada de defesa. E eu falo para você fazer o rock nas suas partidas. Então é uma coisa que sempre que você tem oportunidade, você pode fazer. Claro que você tem que analisar para ver se vai dar certo ou se vai dar errado, mas a maioria das vezes vai dar certo. Então é um princípio, é como se fosse quase uma regra dentro do xadrez, mas que não é bem uma regra, né? Ela não é obrigatória, mas ele é muito bom de fazer, de ser seguido. Então vamos lá. Um dos princípios do jogo de xadrez é quando a gente vai começar o jogo, a gente sempre fala para dominar o centro do tabuleiro. O centro do tabuleiro são essas 4 casinhas aqui. Quando a gente começa o jogo, às vezes a gente tem medo de jogar as peças para cá, de colocar o seu rei em perigo, né? Jogando, por exemplo, o peão do rei, e as pessoas jogam o peão da torre, o peão da outra torre, o peão do cavalo. Essas jogadas não são boas. Por quê? Com milhares de partidas, com milhões de partidas, as pessoas perceberam que quem jogava peão da torre acabava perdendo o jogo, ou acabava perdendo uma peça, dificultava muito a partida. Então é melhor começar, por exemplo, com os peões do centro. E a gente vai ver aqui um exemplo de uma partida, justamente para a gente falar sobre alguns desses princípios. Então eu já falei sobre dominar o centro, e outra coisa que a gente vai ver também é a questão do desenvolvimento. É colocar as suas peças para jogar, colocar todo mundo para jogar, para atacar, para todo mundo funcionar junto naquele conjunto de peças para conseguir atacar as peças do seu adversário. E para isso, eu peguei uma partida aqui, que ela foi recomendada pelo grande mestre Evandro Barbosa, que é um grande mestre aqui do Brasil, de Minas Gerais, mas na verdade essa partida aqui é de um campeão mundial, é o Max Euwe, e ele enfrenta o Junter, e nesse jogo o Max vai de brancas, e ele já foi um grande mestre que foi campeão mundial, então vocês vão ver que o jogo dele é muito bom, e se a gente seguir algumas coisas que ele faz, em vários jogos você nem precisa decorar o jeito de começar. Se você seguir esses princípios básicos, você vai perceber que o seu jogo ele vai evoluir de um jeito melhor, de um jeito mais rápido. Então vamos lá. O Max dele tá de brancas, beleza? A gente vai observar principalmente as brancas, mas as pretas também a gente vai comentar o que elas vão fazer de certo e de errado durante o jogo, beleza? Vamos lá. Primeira jogada do Max foi peão do rei. Eu já falei que essa jogada é ótima, né? Libera várias peças para o ataque. E quem respondeu de pretas, né? O Junter jogou peão do rei também. Então, até aí o jogo tá igual. O Max seguiu jogando cavalo F3. Esse cavalo aqui, ó, ameaça o centro do tabuleiro. Então ele já está seguindo um princípio, que é dominar o centro. Primeiro a luta é pelo centro do tabuleiro. Depois disso, o Junter respondeu com cavalo C6, aqui ó, defendendo o peãozinho. Então ele também está lutando pelo centro do tabuleiro. Os dois estão seguindo esse princípio do xadrez. E estão, claro, colocando as suas peças, né, em desenvolvimento, colocando suas peças em ação. Ele seguiu jogando bispo C4. Essa jogada aqui é uma jogada que eu particularmente gosto bastante. O nome dessa abertura é abertura italiana. E quando a gente faz essa abertura, às vezes a pessoa pode responder jogando esse cavalo aqui. E às vezes quando ele joga esse cavalo, eu consigo avançar o meu cavalo, né? E eu tenho aqui, ó, bispo e cavalo atacando esse peão aqui de F7. Muitas vezes a pessoa responde ameaçando o cavalo
e eu capturo esse peão. O nome desse ataque é ataque surpresa aqui, ó. Ataco a dama e a torre ao mesmo tempo. A gente faz um garfo. Então, se a pessoa salvar a dama, eu capturo a torre. Se ele salvar a torre, eu capturo a dama. Ele ainda pode fazer uma jogada, né? Tipo, jogar o rei, se confundir e perder a dama, principalmente se ele for um iniciante, né? Vai recuperar aqui capturando o cavalo, mas já perdeu a dama. Mas é uma abertura interessante. Quando eu vou jogar contra alguém mais forte, a maioria das vezes ele não vai fazer isso, né? Ele vai seguir outros caminhos. Por exemplo, ele pode jogar aqui, ó, bispo C5, deixando o jogo igual, até aí tudo igual entre os dois jogadores. O Max segue jogando C3. Essa jogada ela é muito boa porque ela prepara o avanço do peão aqui para D4, para lutar por esse centro do tabuleiro. Então ele colocou esse peão para defender e continuar aqui atacando pelo centro. As pretas jogaram outro cavalo e nessa hora o Max avançou D4, lutando aqui pelo centro do tabuleiro. O que aconteceu nessa hora foi: as pretas capturaram, as brancas capturaram, uma troca de peões. E as pretas nessa hora cometeram um erro. Elas poderiam ter seguido o jogo jogando o bispo para cá, dando cheque. Se elas fizessem isso, cheque, eu poderia defender, né? O Max poderia defender aqui de bispo, com bispo branco, jogando o bispo para cá. Bispo captura bispo, cavalo captura bispo, e o jogo, né, tá bom para as duas aqui, porque agora as pretas têm a chance de jogar D5 e lutar pelo centro do tabuleiro de novo. Esse D5 aqui é uma jogada muito forte para as pretas, para poder lutar pelo centro de novo e não deixar as brancas com uma vantagem muito grande. Se ele captura, cavalo captura, roque para as brancas, roque para as pretas e o jogo tá tranquilo. As pretas ainda podem se desenvolver aqui, ó, jogando o bispo aqui ameaçando o cavalo, ainda tem muitas chances interessantes. Só que as pretas, elas não perceberam essa jogada e elas jogaram bispo B6. Quando ela joga bispo B6, ela dá muita chance para as brancas continuarem o ataque. As brancas vão continuar o ataque de duas formas. Elas podem jogar tanto D5 aqui, quanto E5. Se elas jogassem E5, ameaçando o cavalo, as pretas salvam o cavalo jogando aqui em G8, só que a continuação do ataque das brancas é muito forte. Ela pode jogar agora D5, ameaçando o cavalo foge, D6 ameaçando aqui, não se importa com o peão capturando, porque se ele captura de volta, então ele salva o cavalo de novo, né? Quando ele salva o cavalo, ele joga a dama aqui, ó. A dama em D5 já ameaça cheque mate. Por quê? Se eu capturo esse peão protegido pelo bispo atrás, cheque mate. O rei não pode capturar, não pode fugir, nenhuma outra peça consegue defender. Então, o único jeito dele defender é jogando o cavalo aqui, ó, protegendo esse peãozinho. Só que se ele joga o cavalo, eu capturo o cavalo dele também, e aí eu já ganhei pelo menos uma peça inteira aqui, e ele já está com muita dificuldade para conseguir defender, né, agora esse lugar aqui onde ele perde o jogo. Então, vocês já viram que seria um ataque muito eficiente. O Max, ele nem jogou essa jogada, ele jogou, na verdade, D5, justamente pensando em depois prosseguir com E5, né? São jogadas muito fortes aqui. Quando o cavalo fugiu, ele prosseguiu com E5, ameaça o cavalo. O cavalo tentou escapar, jogando aqui em E4, indo para o centro do tabuleiro ainda, mas num lugar muito fácil de ser atacado. As brancas fizeram roque, não estavam com tanta pressa, e também era para defender essa casa aqui, ó, F2. Ele ficou com medo dele capturar aqui e acabar tendo alguns problemas porque o cavalo está protegendo. Parecido com o ataque surpresa que eu tinha mostrado, só que agora é de pretas. Ele fez o roque para evitar, as pretas fizeram roque para tentar escapar, só que as brancas continuam atacando muito forte. Dama E2 ameaça o cavalo e ainda cria uma pressão aqui, né? Protegendo esse peãozinho branco. Quando o cavalo escapa, ele joga B4, avançando o cavalo. Vocês veem que as pretas não conseguem jogar, o tempo inteiro sendo ameaçadas, tendo que responder, tendo que fugir. Fugiu com o cavalo para A6, peão
D6, ameaçando o cavalo de novo. Peão captura, peão captura. O cavalo foge para escapar da captura. Só que olha o ataque de novo. Bispo G5, ameaçando a dama. Tá vendo? Dama ficando em perigo. Ele tenta fugir com a dama aqui para E8. E agora joga o bispo E7, defendido pelo peão, ameaçando a torre. É que já era, né? Ele vai acabar perdendo pelo menos uma peça. Ele salva o rei, avança o cavalo. Tá vendo que está desenvolvendo as peças mais ainda? O Max joga o cavalo aqui para desenvolver um pouco mais ainda. Ele captura o peão, ele não se importa. E aqui ele faz o que eu gosto de chamar de canhão, né? Ele dobra aqui, ó. Coloca a torre atrás da dama para ficar defendendo, para deixar esse ataque ainda mais forte. Ele joga o cavalo para tentar capturar o bispo mais tarde. Captura a torre. Dama por dama. Torre captura a dama. Cavalo captura o bispo. E agora eu queria que vocês dessem um pause no vídeo para pensar qual é a jogada que você faria agora de brancas. Você está muito perto de ganhar esse jogo. O ataque das brancas está muito forte. Pausa o vídeo e pensa na jogada que você faria. Depois você volta para o vídeo e vê se essa jogada é a mesma que você pensou. Vai lá. Deu tempo? Voltou já? Já voltou do pause? Vamos lá. A jogada que as brancas fizeram foi torre E8. Por quê? Aqui eu já ameaço capturar aqui e dar o checkmate. Ele responde com rei. Beleza. O que eu faço para consolidar essa vitória aqui? Eu jogo, se quiser pausar e pensar mais um pouquinho também, eu jogo agora cavalo aqui D5. Por quê? Ele percebe que quando eu jogar cavalo aqui, dando cheque, ele vai ter que fugir e eu capturo o cavalo dando cheque mate. Ele tenta criar uma casa aqui para ele escapar, só que o cavalo faz a mesma coisa, cheque, e ele percebe que não tem mais jeito. Ele vai perder também outras peças. Eu posso capturar aqui, ó, o bispo que vai cair agora, né? Quando esse rei escapar, e a vantagem das brancas já está muito grande. Nessa hora, as pretas desistiram do jogo. Elas viram que não tinha mais jeito. E você jogando contra um campeão mundial, contra um jogador muito forte, ele pensou, Yunther, né, pensou que não valia a pena ficar tentando empatar, ficar tentando afogar, porque um campeão mundial afogar um jogo é muito raro, raríssimo, muito difícil. Então, essa partida de exemplo, ela serve para a gente perceber algumas coisas. Princípios básicos do xadrez. Sempre lutar pelo centro. Outro princípio básico, desenvolvimento das peças. E tentar pular planos, estratégias enquanto você está jogando o seu jogo, que atrapalhem o seu adversário e que, claro, possam te favorecer. Ganhar alguma peça, fazer algum ataque interessante que o rei vai ter alguns tipos de problemas. E a gente vai ver que essa partida ela tem alguns padrões. A gente vai ver algumas outras partidas que seguem esses mesmos padrões, beleza? Fica de olho, tenho certeza que na próxima partida vocês vão lembrar de ideias que eu já mostrei aqui, que a gente pode continuar trabalhando, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula, fiquem atentos. Tchau, tchau. Até mais, galera.